Projeto Rio das Velhas, 7 cidades e um destino. Projeto realizado com recursos da Lei de Incentivo à Cultura, com patrocínio da Copasa, Ferromais, Marte Minas e Casa do EPI. Hoje nós vamos fazer uma jornada pelo Alto Rio das Velhas. 7 cidades, milhares de nascentes que produzem água para a maioria da população metropolitana. E aqui nós encontramos muitas coisas ruins e boas. Nós vamos ver que tem mineradoras depredando o rio, loteamentos irregulares, esgoto caindo a céu aberto, população irresponsável. Mas tem também o lado bom: cacimbas que diminuem o assoreamento, pessoas com consciência, nascentes limpas e água boa até para nadar. E nós temos que saber de que lado vamos ficar, porque o rio é fundamental na vida de todos nós. Precisamos lutar por ele. E eu vou, ao longo desse documentário, adoecer ou ficar saudável junto com o rio. E ao final, vou te convidar para uma reflexão. O que fazer? Nós vamos deixar que o rio continue sendo agredido e no futuro nossos filhos e netos não tenham água? Ou vamos lutar por ele e fazer um futuro diferente? Tudo depende de nós. E ao final desse documentário, eu quero que você tome uma decisão, uma postura, e tomara que seja pela preservação. Nós vamos começar nossa viagem aqui, onde nasce o Rio das Velhas, no Parque Natural Municipal das Andorinhas, em Ouro Preto. Esse lugar é um divisor de águas. As nascentes desse lado vão para o Rio das Velhas e depois para o São Francisco. As águas que nascem do lado de lá, da Serra de Ouro Preto, vão para o Rio Doce. Eu, a população e o rio ainda estamos muito saudáveis por aqui. O barulho da água é relaxante. Ela nasce cristalina em vários pontos do parque. A mata está protegida. E agora nós vamos conhecer esse lugar mágico, onde nasce um dos principais rios de Minas e do Brasil. O parque ele foi fundado em 1968. Ele possui aproximadamente 557 hectares, uma área muito grande. E ele foi fundado justamente para preservar a nascente do Rio das Velhas, que é um rio com uma história muito grande e muito importante também para o abastecimento da região metropolitana de Belo Horizonte. E tem uma história peculiar porque os bandeirantes começaram a vir para Minas Gerais por esse rio. Então começaram a adentrar Minas Gerais pelo Rio das Velhas. E eu acredito que nós estamos entrando numa nova fase para o Parque das Andorinhas. Ele é muito importante, que é a nascente simbólica do Rio das Velhas, porque nascentes são muitas, né? Não é só aquela, mas é um parque que foi criado para proteger essa nascente. Ele tem uma biodiversidade muito grande. A gente tem várias trilhas ecológicas aqui dentro do parque, a gente tem cachoeiras, então a gente tem um recurso natural muito grande. E o bairro vizinho do parque representa uma ameaça? Esse bairro é o bairro de São Sebastião, um dos primeiros bairros edificados em Vila Rica, né? Veio com a formação de Vila Rica. E durante um período, quando não tinha muita gestão do parque, ele foi expandindo para dentro das áreas próximas ao parque. Agora, com a criação efetiva do parque, com o decreto que fez a redelimitação dele, isso foi cerceado. Não se tem condição mais de se expandir para dentro da área do parque. A gente tem uma biodiversidade muito grande aqui no Parque das Andorinhas. Como a gente pode observar aqui a gente já tem o cerrado, né, que é o típico de mata onde tem material rochoso. Mais ao fundo, conforme a gente vai descendo e vai criando o vale, a gente já tem a Mata Atlântica, resquícios de Mata Atlântica. Sem falar nas espécies endêmicas que a gente tem aqui no parque. Uma luz no fim do túnel. O projeto Manuelzão.
E nós vamos conversar agora com Apolo Eringer. Tudo bom, meu amigo? Tudo jóia. Tranquilo. Um dos idealizadores do projeto Manuelzão, que há muitos anos luta para defender o Rio das Velhas. Mas essa luta tem sido difícil, né, Apolo? Tem, porque o nosso sistema econômico, ele quer ganhar dinheiro. No mundo inteiro é assim. E nós não temos um governo que defenda o meio ambiente nem a sociedade. Essa aqui é a diferença de outros países do mundo, né? A destruição dos rios é o indicador de que algo está muito errado no país. E quem mais paga pelo uso da água em função dos rios estarem poluídos? Quem mais paga pelo uso da água é o consumidor doméstico. A indústria, o agronegócio, as mineradoras, quase que não pagam nada pelo uso da água. É o doméstico que paga a conta. O restaurantezinho, a pequena empresa em Belo Horizonte, paga a água da Copasa. Existe um mistério na relação do governo com as mineradoras? Infelizmente, há uma cumplicidade do governo, da Secretaria do Meio Ambiente do Estado e esse poder imenso que são as mineradoras de ouro e de ferro. As mineradoras mandam aqui igual mandava na época da colônia. Eles têm um poder total. Então, você vê que eles não conseguiram nem cobrar a multa da Samarco e da Vale. Não conseguiram cobrar a multa. Quem está cuidando de consertar é a própria empresa, que foi responsável pelo incidente, porque não cumpriu as ordens que vinham da SEMAD. Porque hoje em dia, até barragem de rejeito é uma coisa superada, né? Você tem que tentar minerar seco, porque não dá. Essas barragens todas têm se rompido ao longo do tempo. Por onde começou Ouro Preto? Há uma versão muito antiga, defendida desde a época de Diogo de Vasconcelos, que foi um historiador importante do começo do século XX, que os primeiros povoadores de Ouro Preto, da região de Ouro Preto, vieram pelo Vale do Tripuí. Mas há uma tese atual que nós estamos pesquisando, baseada em vestígios arqueológicos e na presença de alguns monumentos muito antigos no Vale do Rio das Velhas, de que os primeiros povoadores vieram da região de Sabará, vindos da região de São Paulo, do sul, vindos de São Paulo, todos eles parando na região de Sabará, e os portugueses que vinham pelo São Francisco e subiam toda a Barra do Rio das Velhas. E isso explicaria por que os monumentos mais antigos de Minas Gerais estão todos no Rio das Velhas. Ouro Preto foi uma cidade planejada. Nós estamos aqui entre dois vales muito íngremes, né, com pouca a possibilidade de haver planos para abertura de ruas, uma situação de muita rocha, mas mesmo assim ainda houve espaço para um planejamento. Porque ao invés de fazer a rua reta, geometricamente, aquela rua ortogonal, fazendo esquina em 90 graus, o planejamento aqui é a rua de curva de nível. Então você tem várias ruas aqui em Ouro Preto que são perfeitamente planas e agradáveis de se caminhar e são feitas em curva de nível, mas são sinuosas. Então é uma estética diferente e uma forma de planejar diferente, o que não significa que não houvesse tido um planejamento. A estrutura urbana de Ouro Preto teve formação peculiar. Ouro Preto, ao contrário de todas as outras cidades em Minas Gerais, foi composta por vários arraiais separados. 2 eram mais importantes, o Arraial do Pilar, também chamado de Arraial do Ouro Preto, e o Arraial de Antônio Dias, que tinha a antiga matriz de Antônio Dias. São as formações urbanas mais antigas da parte baixa de Ouro Preto, e só depois, meados do século XVIII, que a Praça Tiradentes foi construída como a gente conhece hoje e Vila Rica tomou a conformação da Ouro Preto atual. A Praça Tiradentes foi, então, o ponto de união dessas duas. E essa união ficou ainda mais completa com a instalação na praça dos edifícios públicos mais significativos.
descortinando as origens do barroco. O barroco, tal como ele é criado na Europa, seja na Espanha ou na Itália, ele se caracteriza por um excesso ornamental muito grande. Em Portugal, especificamente, ele vai se caracterizar por uma talha dourada, né, madeira coberta de ouro, exuberante. E nós temos 3 momentos principais desse barroco em Minas Gerais. Um primeiro momento que é chamado de estilo nacional português, muito português mesmo, que nós encontramos em Cachoeira do Campo, Glaura e São Bartolomeu. E em Ouro Preto, aqui, nós encontramos o que nós chamamos de estilo joanino e o rococó. O rococó que trabalha o aleijadinho. O nacional português ele é extremamente complexo. Ele não há espaço vazio na ornamentação. Tudo é completamente esculpido e dourado. O joanino é uma tendência italiana. O Dom João V, que deu nome a esse estilo, por isso o estilo joanino, ele era apaixonado com a arte italiana. Agora, as igrejas do rococó, que aqui em Ouro Preto a gente tem um exemplo, por exemplo, a igreja de São Francisco, que é a obra considerada a obra máxima, que tem atuação muito grande do Aleijadinho, é a igreja rococó. Digamos assim que é uma arte mais otimista. Parece mais um salão de baile do que provavelmente uma igreja. Ouro Preto é uma espécie de Florença brasileira. O que Florença é para a Itália, com os grandes expoentes do Renascimento, Ouro Preto é também para o Brasil com esses grandes, não só pintores, escultores e arquitetos barrocos, mas também com pensadores que pensavam barrocamente. O barroco é um estilo total. Essas características únicas, né, do barroco de Ouro Preto é o que encanta, por exemplo, os turistas que vêm aqui de toda parte do mundo, né? E não é à toa que Ouro Preto foi, né, considerado aí um patrimônio, né, da humanidade, por conta dessa arte, né, que está tão bem conservada aqui nessa cidade. As crianças, as professoras e o Rio das Velhas em São Bartolomeu. Chegamos agora a São Bartolomeu, primeiro distrito de Ouro Preto, banhado pelo Rio das Velhas. Aqui, a minha saúde está muito boa, porque o rio ainda é limpo. E nós vamos saber que tem alguns motivos básicos para isso, como a educação ambiental. O Rio das Velhas é quintal da escola e quintal da casa de quase todos os alunos aqui. Então, o que a gente procura fazer é eles perceberem que a importância do rio para a comunidade, né? Que São Bartolomeu nasceu do rio. E o rio é a vida do distrito. A gente faz o trabalho de plantio de árvores na beira do rio. A gente trabalha placas educativas para colocar na beira do rio para quem vier visitar, né? Ter orientação para cuidar do rio, para não jogar lixo no rio. Alguém aqui joga lixo no rio? Não! A casa de alguém aqui joga esgoto no rio? Não! Vocês nadam no rio? Sim! Ah, legal. O que, professoras, que vocês acham que ainda precisa ser feito aqui em São Bartolomeu para o rio ficar melhor ainda? Algumas coisas que estão sendo feitas que teriam que mudar. Eu acho que a gente tem que cuidar do entorno do rio. Então, das margens do rio, tem muitas áreas que são desmatadas ainda. Das nascentes pequenas que levam a água para o rio, porque o rio sofre muito com assoreamento, principalmente por causa da linha de trem da Vale, que passa no alto. Então, o rio, que era fundo, os antigos contam que da ponte podia pular para mergulhar, hoje na ponte você vê o fundo do rio. Então, a gente cuida do nosso cantinho aqui, onde nasce o Rio das Velhas, para que ele possa seguir para as outras cidades limpo e para que as outras pessoas também, rio abaixo, possam usufruir da beleza do Rio das Velhas. Eu quero o Rio da Fera cheio de peixe. O Rio das Velhas, aqui na região de São Bartolomeu, já tem seus esgotos tratados, isso é muito importante. É o único distrito que tem tratamento de esgoto. Tem suas praias com condição para balneabilidade. O que a gente precisa melhorar um pouco é o manejo das estradas, a própria ferrovia, que ainda causa um pouco de impacto, mas, no geral, ainda é uma região em boas condições.
São Bartolomeu, 2 igrejas em uma. Como é que foi essa história de ter uma igreja dentro da outra? Olha, eles contam aqui assim, que a Capela de Nossa Senhora do Rosário foi feita pelos escravos. Aí, quando eles queriam depois construir essa igreja de São Bartolomeu, lá em cima, para cima da igreja lá das Mercês. Só que eles contam que São Bartolomeu não aceitou, que de vez em quando ele descia e aparecia aqui, debaixo de um pé de limão. Então tem aí um mistério. Tem um mistério. Em volta disso. Aí entraram em acordo de não desmanchar a capela, que ela já existia, e aí fez a igreja e colocou ela dentro da igreja. De certa forma, é uma igreja dentro da outra, né? A igreja do Rosário dentro da igreja do Padroeiro. São Bartolomeu é um distrito especial, né, por vários motivos. O primeiro deles é que São Bartolomeu está preservado. O casario original da primeira metade do século XVIII, com sua igreja intacta, ainda preservada, faz com que São Bartolomeu seja o melhor exemplar de arquitetura da primeira metade do século XVIII que nós temos em Minas Gerais. Em geral, nós vemos a arquitetura da segunda metade bem preservada. E isso faz com que São Bartolomeu seja hoje um dos atrativos turísticos mais importantes da região de Ouro Preto. Eu lembro, né, da fabricação de marmelada, mas aí o marmelo foi acabando e alguém descobriu, já tinha goiaba, fazia o doce, mas não fazia cascão, fazia igual fazia marmelada, passado na peneira. Aí um dia as peneiras de taquara queimou, acabou lá e como é que nós vamos fazer? Então vamos fazer com a casca e deu certo. Ficou a goiabada cascão famosa em São Bartolomeu. Em 2008 nós ganhamos o título de patrimônio imaterial. O modo de fazer o doce, né? É o modo de fazer, que é tudo artesanal. Glaura, distrito estratégico do Rio das Velhas. O outro distrito importante do Alto Rio das Velhas é o distrito de Glaura, chamado originalmente de Casabranca. Está num lugar extremamente estratégico, num ponto de cruzamento de várias estradas reais importantes, né? E o ponto alto desse distrito é a antiga matriz do padroeiro, a matriz de Santo Antônio. Essa igreja, a igreja original, ela pegou fogo em meados do século XVIII, um relâmpago destruiu toda a sua fachada e toda a fachada foi reconstruída junto com alguns altares internos, tendo como base um projeto enviado pelo rei de Portugal, a pedido dos moradores, enviado pelo rei de Portugal por um dos projetistas que estava participando da reconstrução de Lisboa. Lisboa foi destruída no terremoto em 1755, de forma que hoje os melhores projetos preservados de uma igreja de Minas Gerais são os de Glaura. Estão todos preservados, ou grande parte deles estão preservados no arquivo da Torre do Tombo, em Portugal. Temos uma devoção muito grande pelo nosso povo, então a igreja ela é dedicada, né, a Santo Antônio. E aqui todo o distrito, além da devoção, nós também temos dentro aqui da região, né, vários pontos turísticos também. Então cada vez mais nós sentimos assim valorizados, né, de poder, né, ajudar, de poder também contribuir, não só do lado, né, religioso, mas também o ponto turístico aqui, né, da nossa região. Desde a sua nascente, Glaura é o segundo distrito banhado pelo Rio das Velhas, mas mostra pequenas agressões ao manancial. Glaura já é um centro urbano um pouco maior, que já tem um pouco mais de expansão, está mais próximo de Cachoeira do Campo, mas também é muito protegida a região. Glaura já está próximo da região de Campo Rupestre, então tem Mata Atlântica, mas mais Campo Rupestre, mas ainda mantém características como São Bartolomeu. O Rio das Velhas em Glaura, ele recebe ainda, já recebe o rejeito do arraial, de Glaura, mas ainda não em grande quantidade, né? Olha, eu vou falar agora sobre o Rio das Velhas, que fazia divisa com o terreno do meu avô, que depois passou para meu pai. E meu avô fazia telhas com o barro do Rio das Velhas. A água era limpíssima. Por quê? Porque não tinha rede de esgoto. Todas as casas aqui tinham fossas. Era um rio limpo, onde a gente ia, pescava,
nós pescávamos, nós nadávamos lá no Rio das Velhas. Então foi uma época que eu passei maravilhosa, uma época em que jamais esquecerei. Infelizmente, o Rio das Velhas já recebe o esgoto de Glaura in natura. Nesse ponto que encontramos, de um pequeno afluente do Velhas, o esgoto corre a céu aberto e, para piorar, a população ainda liga o esgoto à rede pluvial, deixando um mau cheiro por todo o distrito em épocas mais secas. É preciso que a Prefeitura de Ouro Preto, a população e o governo do estado se conscientizem disso, mudem de atitudes e salvem o Rio das Velhas em Glaura. Cachoeira do Campo, história muito rica e o primeiro grande problema do Rio. Cachoeira do Campo foi, no século XVIII, um dos mais importantes arraiais de Minas Gerais. Foi escolhido para ser a residência de veraneio dos governadores de Minas. Então, em Cachoeira do Campo havia um palácio dos governadores e também em Cachoeira do Campo havia o quartel-general da Cavalaria das Minas, que é o atual Centro Dom Bosco. Isso fez com que Cachoeira se tornasse um ponto estratégico. Várias estradas importantes se cruzavam em Cachoeira do Campo. O clima ameno de Cachoeira do Campo atraiu muitas pessoas poderosas, como o próprio governador e a família dele, e isso fez com que Cachoeira preservasse alguns monumentos paradigmáticos. O mais importante deles é a matriz de Nossa Senhora de Nazaré, que é o mais importante monumento do estilo nacional português, é o mais importante monumento feito em Minas no comecinho do século XVIII, uma das mais antigas matrizes, portanto, de Minas Gerais, e que foi agora recentemente restaurada. Todo o esplendor original dela, a sua riqueza ornamental e o douramento ofuscante voltou. Então nós podemos, em Cachoeira do Campo, ver uma igreja preservada do comecinho do século XVIII. A agressão maior é quando recebe o esgoto de Cachoeira do Campo, através do Ribeirão Maracujá. Então aquele ribeirão que passa ali dentro de Cachoeira do Campo, com o esgoto todo do distrito. Vai tudo no Rio das Velhas. In natura. In natura. Os distritos vão crescendo e os problemas também, Cachoeira tem maior população, lança esgoto direto no rio, tem uma expansão urbana mais acelerada, está mais próximo da rodovia. Com isso, com a implantação de muitos loteamentos, alguns regulares, outros irregulares, a pressão é maior e é indiscutível. Tudo que acontece no entorno do Rio Maracujá vai refletir na qualidade da água do Rio Maracujá. O Rio Maracujá ainda é um rio com grandes problemas. A gente sabe que a barragem de Jacuruí está praticamente toda assoreada e o maior carreamento de material para a barragem vem do Maracujá. Nós acabamos de conhecer Cachoeira do Campo, maior distrito de Ouro Preto em população. São mais de 15 mil habitantes e todo o esgoto gerado por essa gente vem para cá, in natura, para o Rio Maracujá. O cheiro é terrível, a gente fica praticamente sem ar. É muito difícil ficar nessa região. E a minha saúde começa a piorar aqui, junto com a do Rio. É muito complicado ver uma situação dessa. Em pleno século XXI, um esgoto a céu aberto cruzando um distrito importante de Ouro Preto. Alguma coisa precisa ser feita, porque ainda há um longo trajeto daqui até Santa Luzia e eu não posso continuar adoecendo junto com o rio. Nossa viagem chega agora a Acuruí, distrito histórico e charmoso de Itabirito. O distrito de Acuruí hoje ele tem uma marca muito significativa porque, além de uma geografia muito peculiar e de uma natureza muito rica, ela tem também essa marca das duas igrejas, Nossa Senhora da Conceição e, na parte mais alta, a Igreja de Nossa Senhora do Rosário. Uma de frente para a outra, delimitando o traçado da rua principal, por onde naturalmente passavam esses tropeiros, essas comitivas, e Itabirito hoje reconhece esse espaço como atributo turístico, uma vez que por ali foi traçado também a Estrada Real. Em Acuruí, o Rio das Velhas sofre a sua primeira intervenção, a represa de Rio de Pedras.
ela é benéfica para a região? Sem dúvida. O represamento, como nós já falamos, é inclusive uma riqueza, né? Pela beleza, pelo uso turístico e pelo fato de geração de energia. A represa mostra pontos positivos e negativos, Odilon. A gente pode olhar para essa região aqui e ver essa mata belíssima, um resquício de mata atlântica. Que é o que todo mundo deveria preservar? Que é o que todo mundo deveria preservar, é uma riqueza natural. E a gente observa ali do lado um condomínio também, uma pessoa qualquer ali, um proprietário, está desmatando aos poucos. Ele limpou a mata, isso vai trazer um prejuízo muito grande a longo prazo. Agora, Odilon, tem muitas maneiras de segurar a água para o rio. Fala um pouco disso para a gente, algumas ações que são feitas aqui na região muito positivas. Nós temos trabalhado aqui na região no sentido de construirmos barraginhas secas. Essas barraginhas são de custo muito baixo e ela tem uma capacidade muito grande em armazenando a água de enxurrada. Ela provoca a umidificação do entorno. Ela alimenta o lençol freático, levantando o lençol e possibilitando a perpetuação de minas que, às vezes, na época da seca, são até interrompidas. E você acha, então, que o governo, a Copasa, deveriam investir nisso? Eu acho. Eu acho que nós temos aqui uma verdadeira caixa d'água natural de um valor imensurável. Porque essa água, ela desce pelo Rio das Velhas, por gravidade, até na estação de tratamento lá em Bela Fama, já em Nova Lima. E na medida que forem feitos investimentos aqui na região, eu acredito que essa água possa dobrar lá na estação de Bela Fama. A força da cultura de Itabirito. O povoamento de Itabirito começou entre 1706 e 1709, com a busca do ouro. Depois de alguns séculos, veio a emancipação. Itabirito foi distrito de Ouro Preto até 1923, quando a sociedade se organizou e promoveu um grande movimento social para a emancipação do município. Passado e presente se integram em Itabirito. O desenvolvimento de Itabirito, social e econômico, ele se deu da parte alta para a parte baixa. Na verdade, o centro comercial que a gente identifica hoje, ele não existia. A Ladeira São Francisco, que é um traçado, né, uma rua, uma ladeira mesmo, de pedras, e está lá preservada até hoje, ela cumpria essa função de unir a parte histórica, a parte alta da cidade, onde o núcleo urbano se consolidava, com esse processo da primeira tecelagem que foi instalada mais embaixo porque precisava de espaço. E o centro histórico fica preservado nessa parte mais alta da cidade, onde hoje nós temos um centro histórico delimitado que, aliás, foi recentemente recuperado, revitalizado urbanisticamente, exatamente para a gente identificar e marcar bem esse traçado da história. Itabirito, a primeira grande cidade a ser banhada pelo rio. Então, Itabirito, trabalhar o seu rio é fundamental para melhorar a qualidade do Rio das Velhas. O Itabirito já vem trabalhando, vem fazendo o seu dever de casa, como já fez a estação de tratamento de esgoto, mas precisa fazer isso em maior intensidade, até porque toda a população de Itabirito está às margens do Rio Itabirito. Então é fundamental mesmo. E eu falo que o Rio Itabirito é um rio muito belo e que tem muitas corredeiras. E eu espero, como eu gosto de remar, ainda poder remar com frequência no Rio Itabirito. Por que a água do Rio Itabirito aparenta ser tão barrenta? Nós temos um rio de águas turvas, que é um rio que carrega muito sedimento. Parte desses sedimentos é porque o Rio Itabirito, a cabeceira dele está numa região de forte mineração,
Então vem da mineração, principalmente mineração de ferro, mas grande parte também vem de outros tipos de extração, como extração de areia, e é um rio que, por estar próximo de um centro urbano, recebe muito problemas vinculados às drenagens das estradas, das ruas, ligados à drenagem urbana e à drenagem das estradas vicinais rurais. O que você acha que causa esse avermelhamento do rio? São as mineradoras, com certeza? Principalmente pelas mineradoras. Nós tivemos recentemente um caso de um vazamento de um rejeitoduto da Vale, isso já foi noticiado e é do conhecimento de todo mundo na região, mas o maior problema é que a imprensa e as autoridades em geral, elas só veem nesse momento, quando o incêndio está queimando tudo. Depois, tudo se acalma, parece que se habituou a esses grandes eventos. Passou aquele momento de fogo alto, esquece, cai no esquecimento. E, na verdade, são crimes que são perpetrados contra a população e contra a natureza no cotidiano. Eu não sei como é que esse pessoal faz, mas a impressão que a gente tem é que quando chove, eles têm uma comporta lá que eles abrem para fazer de conta. Rio Acima, cidade sagrada da Serra do Gandarela. Aí o rio chega em Riacima, recebe esgoto da cidade de Riacima. Ao longo vai recebendo esgoto de fazenda, de uma casa ou outra também. Existe uma falência do saneamento ambiental. A pessoa quer apenas tirar o lixo da casa dela e o esgoto da casa dela. As empresas querem tirar o esgoto e o lixo de perto da cidade. Ganham dinheiro sem fazer o serviço bem feito. Porque tem que tratar o esgoto, recolher o lixo e não só afastar da sua casa, porque quando cai no rio, vai passar na casa dos outros rio abaixo. Em Riacima a gente já recebeu todo o Rio Itabirito, Ribeirão do Peixe, já recebemos a calha do Rio das Velhas. O maior problema de Riacima está vinculado à segurança hídrica, porque a área da bacia já cresceu muito e quando chove muito, a gente tem problema de enchentes. E temos os problemas vinculados também à própria cidade, que ainda não resolveu nem o seu problema de tratamento de esgoto, e é uma cidade que vem crescendo e muitas vezes de forma desordenada. E isso reflete também na qualidade da água do rio. Quando chega em Rio Acima, já não é o mesmo Rio das Velhas que vocês viram lá onde ele nasce. Ele, infelizmente, é um Rio das Velhas com problemas já de qualidade. As águas do Gandarela ajudam o Rio das Velhas aqui em Rio Acima? Olha, a água pura, quando ela chega num rio cheio de esgoto, ela fica poluída, né? É claro que ajuda, dilui um pouco o esgoto. Mas é um crime você jogar água bacana, boa, misturado com um rio já poluído. Você não pode jogar lixo nem esgoto em rio nenhum. Isso é um princípio fundamental da civilização, que nós não obedecemos. E já teve a meta 2010, o governo passado disse que ia apoiar essa meta, apoiou durante 3, 4 anos e depois largou para lá. Então a gente vive uma espécie de decadência ambiental, ecológica, que o rio mostra, né? O rio mostra a nossa cara. E qual a importância das águas do Gandarela para o Rio das Velhas aqui na cidade? Todos os cursos d'água, que suas águas existem, porque nascem na Serra do Gandarela, eles são de uma qualidade que todos eles que chegam no Rio das Velhas, nesse trecho do município de Rio Acima e até Bela Fama, eles são fundamentais para que a qualidade dessa água não esteja pior ainda do que ela está chegando a Bela Fama. Então, se não houvesse essas águas que nascem na Serra do Gandarela, que chegam ao Rio das Velhas nesse trecho, nós poderíamos estar diante de uma situação em Bela Fama muito complicada com a questão de qualidade de água. Nós estamos agora em Riacima,
no Parque Nacional da Serra do Gandarela, um lugar muito importante para o Rio das Velhas. Aqui tem mais de 2.000 nascentes escondidas entre essas montanhas, dezenas de cachoeiras, todas com água de classe especial. Daqui sai a água que vai abastecer Belo Horizonte, que está aqui próximo, e também dezenas de cidades metropolitanas. Só que esse lugar corre risco. Há uma queda de braço entre a sociedade civil e uma mineradora há mais de 10 anos. A Serra do Gandarela, ela é a última serra intacta de um território chamado Quadrilátero. E essa serra, por isso, ela é o último grande aquífero que ainda está preservado. Então, as águas que descem da região da Serra do Gandarela por Rio das Velhas, elas são águas ainda de alta qualidade. Uma das características do quadrilátero ferrífero é que ele é também o quadrilátero aquífero. A canga é igual uma esponja, né? É igual uma esponja. Quando eles vão tirando aquilo, desmatando, já vai começando a chuva não parar ali, já vai escorrendo rápido para o rio, levando terra para dentro do rio. E quando eles vão aprofundando a cava, formando buracos profundos, começa a entrar no lençol freático, eles vão bombeando aquela água para fora. E a água vai indo embora. Então você vai criando a seca subterrânea. Então o abastecimento de Belo Horizonte vai diminuir porque todas as nascentes da redondeza vão estar sem água, como já está acontecendo no norte de Minas, no Rio Verde Grande, para todo lado. Como está a queda de braço com a mineradora que planeja explorar a Serra do Gandarela? Desde 2007 existe essa tentativa de licenciar um megaprojeto, que segundo o próprio estudo seria a segunda Carajás, para ter uma noção de tamanho, e a sociedade vem se unindo e se mobilizando. Em 2009 nós pedimos um parque nacional, porque havia um estudo que dizia que a Serra do Gandarela tinha todos os atributos para ser um parque nacional. Em 2010 o Instituto Chico Mendes apresentou a primeira proposta de limites. Infelizmente, lamentavelmente, o setor minerário, junto com o governo de Minas na época, fizeram tudo para fazer alterações nesses limites, para deixar de fora o que a mineração quer. As mineradoras sistematicamente não cumprem os compromissos. E o Estado não fiscaliza. O Estado de Minas, ele autoriza a empresa mineradora a enviar os dados que ela colhe diretamente ou através de uma terceirizada para o IGAM, para os órgãos ambientais. Elas mesmas que se controlam. Então é como se a gente recebesse água em casa e a gente mesmo dissesse quanto que gastou. E se a mineração entrar na Serra do Gandarela, o que pode acontecer? Vai diminuir a quantidade de água na bacia do Rio das Velhas, vai diminuir a qualidade da água do Rio das Velhas, porque quando eles vão minerando, eles destroem a camada que tem de minério por cima e quando chove, infiltra menos água. Qual o sentimento dos defensores da Serra neste momento? Torcendo que um dia essas empresas realmente tenham a verdadeira responsabilidade social e ambiental, porque não faz sentido no quadrilátero, com mais de 30 minas dessa mesma empresa, que já arregaçou com a maior parte das serras, ainda insistirem de destruir a última intacta, que até é a memória genética, a memória geológica, a memória cultural, a memória de biodiversidade de milhares de anos. E a gente não vai deixar isso para as futuras gerações? Isso não tem o menor sentido, realmente. Rio acima já criou o Parque Municipal do Gandarela. Se Caeté criar o seu, pode salvar a Serra. E ficam aqui algumas perguntas. Depois do desastre de Mariana, depois do desastre de Brumadinho, podemos correr o risco de que a mineração faça com que este santuário ecológico o mesmo que fez em outras regiões? As respostas devem ser de cada habitante de Minas Gerais. E a sociedade deve escolher se vai lutar pela água e pelo futuro ou se vai entregar este bem natural. Raposos. O Rio das Velhas viu nascer a primeira matriz de Minas.
A nossa igreja matriz, ela foi inicialmente construída em 1690, com a chegada dos bandeirantes, chefiados por Pedro Raposo, que vinham às Minas Gerais buscar pedras preciosas, ouro, uma igreja barroca, a primeira igreja do estado de Minas Gerais. A ligação de Raposos não é só com a religiosidade. Além de ser a primeira matriz de Minas Gerais, tem uma íntima relação com o Rio das Velhas. A nossa cidade Raposos só está aqui hoje por conta desse rio, né? Ela surgiu à margem desse rio e por tudo que esse rio proporcionou para as pessoas que chegaram aqui. A gente já está numa parte um pouco mais baixa do Rio das Velhas, né? E a gente está jusante, a gente está abaixo da captação de Bela Fama, já abaixo das cidades de Rio Acima, Itabirito e Ouro Preto. Então, nesse trecho, que é o trecho onde a água foi captada para Belo Horizonte, até ela ser devolvida lá em Sabará, é um trecho que o rio tem a vazão muito reduzida. O rio está sofrendo muito com esses processos e com todas as intervenções humanas que ocorrem nesse trecho, que a vazão é muito menor. O rio está morrendo. Esse Rio das Velhas aqui, onde nós estamos agora, eu poderia dizer que não é bem um rio. As crianças não podem nadar, está um calor danado aqui, as crianças estão fora do rio. Os animais não podem beber água, se bebe fica doente. Eu chamaria isso aqui mais um canal de esgoto. É impressionante como as águas do Rio das Velhas, na região de Raposos, são muito turvas. Indicativo de que nós temos ainda uma mineração muito forte, a montante de Raposos, e que ainda não está ordenada, regular. Muita coisa está acontecendo que a gente não tem conhecimento, tanto na mineração de ouro, né, na retirada de cascalho do leito do Rio das Velhas, como na mineração de ferro. A Copasa capta muita água do Rio das Velhas. Chama-se captação a fio d'água. Não existe uma reserva, um lugar, um reservatório de água, é o próprio rio. Então tem dois braços do Rio das Velhas. Um chega na captação do Bela Fama para ser todo limpo, para abastecer a população, e o outro braço continua rio afora. Só que quando chega em Raposos, tem uma bênção que se chama Ribeirão da Prata. Nós estamos aqui no Ribeirão da Prata, dentro do Parque Municipal do Ribeirão da Prata, que por sua vez está dentro do Parque Nacional da Serra do Gandarela. O Ribeirão da Prata é o principal afluente da margem direita do Rio das Velhas. De um lado, nós temos o Ribeirão do Brumado e, de outro lado, o Ribeirão da Prata. Porém, o risco maior é que todos os dois estão ameaçados por mineradoras. Nós acabamos de ver as opiniões dos especialistas sobre a situação do Rio das Velhas aqui em Raposos. Ele vem de uma longa jornada. Aqui perto, passou por Itabirito, de onde recebemos uma boa notícia. 85% dos esgotos dessa cidade estão sendo tratados. Depois ele passa por Rio Acima e é agredido, porque todo o esgoto da cidade cai sem nenhum tratamento em suas águas. Em seguida, tem Bela Fama, local que a Copasa capta a água que abastece Belo Horizonte. Aqui ele está menos caudaloso e sofre outra agressão, que é a chegada de todo o esgoto de Raposos, também sem nenhum tratamento. Mas tem duas boas notícias: as chegadas do Ribeirão da Prata e do Ribeirão Brumado, que tem águas de excelente qualidade. Mas a minha saúde não está nada boa, e nem a saúde do rio. O sofrimento é grande e ainda tem outras cidades até chegarmos ao final do alto curso do Rio das Velhas. Em Nova Lima, o rio passa por fora da cidade. O Rio das Velhas foi por onde, por exemplo, Borba Gato descobriu Sabarabuçu. Não satisfeito, Borba Gato também passou a explorar todos os afluentes do Rio das Velhas, vindo a descobrir, logicamente, Nova Lima e outros municípios. Quando chegaram os ingleses? Em 1834, os ingleses adquirem as minas de Morro Velho. Então veio para cá uma companhia inglesa chamada St. John Del Rey Mining Company, que passa a explorar a mina de Morro Velho, mina esta subterrânea,
Por essa história do ciclo do ouro de aluvião e do ciclo de ouro subterrâneo, Nova Lima tem construções importantes de várias épocas. Primeiro destacamos a matriz de Nossa Senhora do Pilar, construída no século XVIII, com obras de arte importantes, inclusive de Aleijadinho, um dos maiores mestres do nosso barroco. Já a arquitetura inglesa tem no aqueduto Bicame, que conduzia a água para vários pontos da cidade, seu ponto alto, além de outras obras inglesas importantes do centro da cidade. Outra grande construção de Nova Lima é o Teatro Municipal Manuel Franzen de Lima, construído em 1943. O teatro foi projetado pelo arquiteto Rafael Betti. Com ele surgiu uma nova tendência na cidade. Há uma curiosidade sobre isso, porque ele contratou vários pedreiros para construírem este teatro. Esses pedreiros aprenderam o conjunto Art Deco e as famílias mais abastadas que moravam no centro do município contrataram esses pedreiros e esses pedreiros construíram todas essas casas no conjunto Art Deco. Por isso que Nova Lima possui um dos maiores conjuntos Art Deco de Minas. Voltando ao Rio das Velhas, Apolo Eringer vai nos responder. Aqui em Nova Lima, o esgoto cai no manancial? Quando a gente veio para cá, chegou o rio Água Suja, que é o rio que passa dentro de Nova Lima e que chega no Rio das Velhas, um pouco acima aqui de Raposos. Ele traz todo o esgoto que chega ali, desde lá a região do Biocó, aquela ET daquele condomínio lá, aquilo não está funcionando direito, é um mau cheiro danado, aquilo já extrapolou a capacidade dela, aquilo é mais uma maquiagem que fizeram. E Nova Lima é um atraso doido em termos de tratamento de esgoto. Então, e ali tem os resíduos centenários da mina de Morro Velho. Aquele resíduo é cheio de arsênio. E parte desse arsênio que está enterrado ali, ele corre para o rio Água Suja e vai para o Rio das Velhas. É muito alto o índice de arsênio na região do Galo. Quando chega na captação do Bela Fama, onde está a captação da Copasa, que abastece 70% de Belo Horizonte e cerca de 41% de toda a região metropolitana, é impressionante como o Rio das Velhas já está demandando muita atenção para poder limpar essa água. Uma rica cultura em Sabará. Os primeiros bandeirantes vieram aqui para essa região em 1674. Eles, ao chegarem aqui nessa região, a primeira coisa que eles viram aqui próximo, o Rio das Velhas. Era um rio ainda bastante caudaloso, um rio com bom volume de água, muita mata, índios, provavelmente os goitacazes e os guaianás. Foi uma das cidades, uma das regiões que mais produziu ouro aqui em Minas Gerais. Com esse enriquecimento da vila, isto fez com que houvesse uma atração enorme de forasteiros, de gente de todo lugar de Minas, construtores, etc., mineradores, músicos, e a cidade começou a crescer, a vila começou a crescer. Então, com uma atração tão grande, precisava de ter equipamentos para poder atender essa população. Uma das primeiras igrejas foi a igreja de Nossa Senhora da Conceição, que é uma igreja de 1701. As irmandades religiosas foram muito importantes para Sabará e elas arrecadavam muito dinheiro. Com isso, eles constroem as suas próprias igrejas. Constrói essa igreja aqui, já é um pouco tardia, de 1781. A igreja de Nossa Senhora do Carmo, de 1763. A igreja da São Francisco, também de 1760 e pouco, 70. E mais outras, a Igreja das Mercês, a Senhora do Ó, de 1717. Ou seja, o centro da sociedade estava muito voltada para a religiosidade. E assim é que cresce essa religiosidade do povo de Sabará.
Sabará, encontro desastroso de dois rios. Aqui em Sabará, o Rio das Velhas recebe muita poluição e a nossa saúde fica também debilitada. Ele passou antes por fora de Nova Lima, mas nessa cidade histórica aqui recebeu todo o esgoto do Rio Caeté, o Rio Sabará, que tem dois nomes. Ele já chega aqui numa situação muito triste e piora com a chegada do Rio Arrudas, que vem com boa parte do esgoto de Belo Horizonte. Uma parte já foi tratada por uma estação de tratamento, mas ainda falta muito. O cheiro aqui é forte e o rio precisa de ajuda. Depois de receber esse importante e poluído afluente, o Rio das Velhas segue viagem e vai para Santa Luzia terminar o seu alto curso. Nós vamos falar tudo de Sabará a partir de agora. Em Sabará ele é agredido de novo. Em Sabará tem os esgotos de Sabará e os esgotos que vêm lá de Caeté. Aí, logo adiante, alguns quilômetros, ele vai encontrar o Rio Arrudas, em General Carneiro. E logo depois do Rio das Velhas encontrar o Arrudas, não tem nem 1 quilômetro, tem o Córrego Malheiros. O Córrego Malheiros é o único rio, sem ser o Arrudas e o Onça, que chega direto no Rio das Velhas. Ele drena aquela região ali dos motéis, ali do trevo de Sabará. Ele vai direitinho, são alguns quilômetros, levando toda aquela poluição da região. Sabará ainda vai ampliando os problemas, né? É em crescente, o que tem Riacima, Raposos, chega em Sabará um rio ainda com águas muito turvas, com muito assoreamento. Também não tratou seus esgotos, a cidade de Sabará, e depois recebe no Arrudas parte dos esgotos que ainda não foram interceptados pela estação de tratamento de esgoto do Arrudas. Então, parte de Belo Horizonte ainda lança esgoto ali. Muito menos do que era no passado. Santa Luzia veio do Rio das Velhas. Santa Luzia nasceu no Rio das Velhas. Remanescentes da bandeira de Borba Gato vieram margeando o Rio das Velhas à procura do ouro, onde aqui à margem, na região de Bicas, montaram o primeiro núcleo populacional da cidade, onde começaram a procura do ouro. A vila foi crescendo, crescendo. Diz a lenda que teve uma enchente muito forte. Nessa enchente encontraram uma imagem de Santa Luzia. Daí a cidade passou a se chamar Santa Luzia do Rio das Velhas. Passa-se muitos anos, tem outra enchente. O primeiro núcleo ele é transferido para a Rua Direita, onde nós estamos hoje. É o centro histórico, onde estão as igrejas, as casas antigas, o teatro, o hospital. Então, o segundo núcleo populacional nosso é a Rua Direita. Santa Luzia foi palco de uma das maiores batalhas no século XIX, que foi a Revolução de 1842, que culminou aqui com a derrota, não é, de Teófilo Benedito Ottoni, que é o nosso guardião e ídolo maior da cidade, que perdeu a sua batalha final para Caxias, né, solidificando a manutenção do imperador Dom Pedro II, quando na verdade Teófilo Ottoni tinha uma visão de liberdade, de que a gente pudesse ser uma nação independente, e infelizmente isso não aconteceu, só aconteceu realmente em 1889 com a proclamação da República. Então essa história, né, nós temos a Casa da Cultura, que é o casarão que eles dizem que serviu de quartel-general durante a batalha. Temos a igreja que inclusive descobriram agora, recentemente na sua restauração, uma passagem secreta com o símbolo da maçonaria talhado em ouro, quer dizer, uma coisa importantíssima. O convento de Macaúbas, onde as filhas de Chica da Silva estudaram e que por lá também passou o Richard Francis Burton, da Real Academia Inglesa. Então Santa Luzia é uma cidade cheia de lendas, cheia de tradições e que congrega em seu solo, né, o Rio das Velhas. Santa Luzia é uma cidade muito rica nas casas, nas igrejas. Nós temos aqui edificações do final do século XIX ao século XX, no entorno histórico.
Hoje elas são rigorosamente preservadas, exemplo desse solar aqui da Baronesa, que aqui no século XIX recebeu a visita de Dom Pedro II. Santa Luzia, na verdade, é um marco significativo na cultura de Minas Gerais. Santa Luzia, o final do Alto Rio das Velhas. Aí já chega o Ribeirão Onça trazendo todos os esgotos de metade de Belo Horizonte, que vem de Contagem, pelo Sarandi, que vem da região de Belo Horizonte, vem da Nova, toda aquela região, cai tudo no Onça, que cai no Rio das Velhas, dentro de Santa Luzia, um pouquinho antes do rio chegar dentro da cidade de Santa Luzia. Chega na cidade de Santa Luzia, mais esgotos. Então você vê que é um maltrato permanente, sistemático ao rio, sendo que as autoridades não fazem nada e era obrigação delas cuidar do rio. Quando eu tinha 12, 10 anos, os meus primos vinham do Rio de Janeiro e aqui por essa região tinham praias, né? Praias brancas com cascalho. A população de Santa Luzia se servia do rio, pescava e infelizmente esse é um quadro que dificilmente irá voltar. Agora chegamos ao final do alto curso do Rio das Velhas, aqui em Santa Luzia. A minha saúde, como a do rio, está muito comprometida. Ao passar por 7 cidades, ele recebe todos os tipos de agressões, das indústrias, das mineradoras, da população, muito esgoto sem tratamento. Aquele rio bonito lá da nascente, aqui não existe mais. Até quando o Rio das Velhas vai produzir água para milhões de pessoas sem ter os cuidados que merece? Não somos contra a economia, pelo contrário, o mundo gira em torno do minério e do petróleo. Mas é preciso que as indústrias e mineradoras que desrespeitam as leis ambientais sejam mais fiscalizadas. Os governos precisam fazer a lei valer para todos. E tudo isso me lembra a carta que o cacique Seato escreveu para o presidente americano no século XIX. A terra não pertence ao homem. É o homem que pertence à terra. Tudo está interligado entre si. O que fere a terra, fere ao próprio homem. Não foi o homem que teceu a teia da vida. Ele é meramente um fio da mesma. E tudo o que fizer a teia, a si próprio fará. Ainda há tempo de salvar o Rio das Velhas. És o mais bonito dos planetas. Estão te maltratando por dinheiro. Tu que és a nave, nossa irmã. Canta, leva a tua vida em harmonia e nos alimenta com seus frutos. Tu que és o homem, a maçã. Vamos precisar de todo mundo. Um mais sempre mais que dois. Pra melhor juntar as nossas forças, é só repartir melhor o pão. Recriar um paraíso agora, para merecer quem vem depois. Deixa nascer o amor, deixa fluir o amor, deixa crescer o amor.